Terça-feira, 27 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 12ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e depois versículos de 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto evangélico de hoje reúne 3 máximas independentes de Jesus sobre as coisas santas, a regra de ouro e a porta estreita. Primeira máxima: não profanar as coisas santas. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Pisá-las iam e logo voltariam para vos despedaçar. Talvez Jesus esteja repetindo um adágio popular. O cão e o porco eram animais impuros para os judeus. As coisas santas podem ser os alimentos santificados pelo culto ou a doutrina do Evangelho e do Reino. É difícil precisar quem são essas pessoas não merecedoras das coisas santas. Pode referir-se aos judeus, os tis, como escribas e fariseus, ou, menos provavelmente, aos pagãos. Segunda máxima: a regra de ouro, assim chamada porque resume todo o ensinamento moral da lei no amor, que procura o bem do próximo como o próprio. Tratai os outros como quereis que eles vos tratem. Nisso consiste a lei e os profetas. É uma norma que tem paralelo tanto no judaísmo como nas antigas literaturas. A mais conhecida é a sua forma negativa, atribuída ao rabino Hillel: não faças a outro o que não queres para ti. Isto é a lei, o resto é comentário. Terceira máxima: porta estreita que leva à vida. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por eles. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva à vida, e poucos os encontram. Em Lucas, esta máxima é a resposta de Jesus a uma pergunta que lhe é feita sobre se são poucos os que se salvarão. Pergunta que está ausente em Mateus, para manter a continuidade artificial do discurso da montanha. A máxima reflete a conhecida doutrina bíblica e sapiencial dos 2 caminhos, que se repete na literatura apostólica, por exemplo, na Didaqué. Alguns autores dão a esta máxima um valor ético. Entrar pela porta certa é produzir frutos, cumprindo a vontade do Pai mediante a prática da palavra de Jesus. Outros preferem uma interpretação mais diretamente cristológica. É um caminho para seguir Cristo, particularmente Cristo sofredor, com todas as consequências morais e espirituais que essa obediência encerra. Essa interpretação está avalizada por todo um conjunto do Evangelho no que tem de mais essencial: os chamados ao arrependimento, à fé, ao seguimento de Jesus Cristo. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai nosso, porque nos destinaste a ser imagem de Jesus Cristo, teu Filho, de modo que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é também a porta de entrada para a vida. Faz-nos entender, Senhor, que a sua porta estreita não é moralismo intransigente, mas libertação necessária antes que seja tarde e se feche a porta do reino. Concede-nos, Pai, responder ao teu chamado, à nossa vocação cristã para a fidelidade plena. Que o teu Espírito venha em ajuda da nossa debilidade, pedindo para nós o que nos convém. Amém.
E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.